Olá, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal. Me chamo Patrício, professor de defesa pessoal e um servo cristão. Hoje, para você, o que seria uma igreja? Um lugar físico para você, para se congregar? Porque, assim, biblicamente, né, a gente pegando a essência de Jesus e o próprio Deus também, Deus ele dá uma bem declaração, ele tem duas declarações bíblicas, né, que a gente tem que congregar, né? E também uma outra que Deus fala o seguinte, olha, não habita em templos feitos por homens. Tem duas passagens bíblicas. Então, o que acontece? A gente dá ênfase muito ao lugar físico, como se fosse algo assim, se eu não estiver na igreja física, eu não tô levando Deus a sério. E sendo que, na maioria das vezes, Deus não estava no lugar físico. Não é tipo algo construído. Não. Deus estava numa tenda, muitas das vezes. Era um lugar físico? Era, mas ao mesmo tempo que não era, porque a tenda, né, é, era um representativo de Deus, que Deus começou a representar. Fala assim, olha, tem que fazer essa representação, porque vocês não estão fazendo corretamente. Então aí ele teve que fazer a representação. Mas aonde que Deus de fato estava? Quando Deus falou com Moisés, onde estava? A sarça ardente, né? A árvore estava pegando fogo, né? Quando é, Davi foi escolhido, né? Onde estava Deus? Deus estava em um templo para falar com Davi, tipo assim, Davi, hoje você vai ser rei. Ele falou, ok. Quem foi lá? Samuel. E Samuel foi que jeito para falar com Davi? A casa de Davi. Falar que Davi seria o homem escolhido de Deus. Então, assim, quando Jesus Cristo ele estava no meio do povo, em grande parte da sua história, ele não estava num templo físico. Ele estava onde? As cidades. Estava no meio do deserto, falando ao povo. Estava no mar, conversando com os discípulos, ministrando aos discípulos. A gente tem muito adequado ao tempo físico, e sendo que Deus não é tempo físico. Deus é tempo espiritual. Deus, quando Ele manifesta a nós, Ele não manifesta numa forma gloriosa, como a gente imagina. Nossa, hoje eu preciso estar no templo para Deus falar comigo. Irmãos, para. Não necessariamente precisa de ter um tempo físico para que Deus fale com você. Precisa de que você tenha um coração aberto a Deus para que Ele fale com você. Ele pode falar com você através de uma árvore, como ele falou com Moisés. Ele pode falar, a gente fala assim, só foi por Moisés? Não. Em outra palavra, Jonas teve que ser engolido, né? E quando Jonas foi engolido, que a gente pode se dizer que foi uma baleia, porque é o único animal que a gente envolve entre os peixes, que existe uma baleia, tubarão-baleia, que é uns peixes que podemos dizer que possa engolir uma pessoa, algum, e ainda permanecer. Então, tipo assim, um peixe, né, que engoliu o Jonas, que expeliu ele também de volta,
né? E quando Jonas estava perto de Nínive, né? E Deus fez com que uma árvore brotasse para que Jonas pudesse se proteger, né? Deus estava falando ali com Jonas, no ouvido de Jonas. Até que no ouvido de Jonas, né, Deus, na verdade, Deus destrói a árvore e fala assim: olha, Jonas, por que você está com raiva? Porque você fez crescer a árvore? Você cuidou da árvore? Quem fez cuidar da árvore? Quem cuidou da árvore? Quem fez brotar essa árvore? Foi você? Sabe? E Deus pergunta: se você tem misericórdia dessa árvore e não tem misericórdia do povo. Deus está falando com Jonas, no ouvido de Jonas. Deus falou na boca de uma jumenta, a Balaão, né? Quando Balaão estava fugindo, né? Um anjo apareceu, né, a eles, né? Só que Balaão não conseguia ver. Quem conseguia ver era a jumenta. E toda vez que o anjo pegava a lança, a sua espada, e lançava diante da jumenta, a jumenta desviava. E Balaão batia na jumenta. Até que o momento que Deus falou na boca da jumenta, falou assim: olha, Balaão, por que bate em mim? Aí Balaão começa a falar: olha, você toda vez que chega um momento, você, você dá uma desviada e eu acabo me machucando, eu acabo me ferindo de alguma forma. Eu falei assim: olha, todas as vezes que eu desviei, era caso do anjo que aparecia. E Balaão ficava assim. E depois Deus abriu os olhos de Balaão ao anjo de Deus, que ele caiu por terra. Que ele caiu assim e ficou abismado. Antes, quando não existia lugar físico para adorar a Deus, onde que as pessoas iam adorar a Deus? O que as pessoas faziam para adorar a Deus? Sabe? E hoje nós somos preocupados com lugar físico para adorar a Deus. Se eu não vou para a igreja, um lugar físico, eu não estou adorando a Deus. Meus irmãos, lugar físico não é ritmo de salvação. Você não vai ser salvo por um lugar físico. Você vai ser salvo pelas suas obras, pelo aquilo que você faz, aquilo que está no seu coração. Aí sim você vai ser salvo. Aí sim que podemos declarar que a salvação vai chegar através de alguma coisa. Porque até então, a igreja não é literalmente a proporção, a grandiosidade. Se você não estiver ali, você não vai ser salvo. Se você não estiver ali, você não está com Deus. Se você não estiver dentro da igreja, se você não frequentar um lugar físico, já era. Isso daí está errado. Porque isso é uma religiosidade. Porque o lugar físico nunca foi atrativo para Deus. Nunca foi atrativo para Deus. Quando Deus começa até mesmo a dar exemplos, né, que fala assim que lugar físico não era tão importante e ao mesmo tempo que era, né, que o próprio Jesus fala assim: olha, eu vou derrubar esse templo. Porque existe muita coisa errada nesse templo, eu vou derrubar esse templo. E quando eu derrubar, dentro de um período, esse templo vai ser reconstruído, né? Mas esse templo será derrubado, né? E todas as vezes que falamos de templo, até mesmo o templo de Salomão foi derrubado. Quantas vezes o templo de Salomão foi derrubado? E será erguido novamente, né? Vai ter um período que vai ser a terceira reconstrução do templo de Salomão, onde vai ser a unificação,
né? Entre a Palestina e Israel, entre o povo da Palestina e o povo de Israel. Existe uma briga até hoje, mas com a construção desse templo será a unificação. Mas até então, esse templo foi destruído 2 vezes. E Israel não tem um templo literalmente para adorar a Deus. Eles têm os templos lá, os pequenos templos de adoração, mas o templo principal eles não têm. E hoje nós estamos preocupados com templos principais. Sendo que nesse Israel tem esse templo principal e eles ainda adoram a Deus. Grande parte de Israel ainda adora a Deus. Sempre tem o templo principal deles. E quando eles tiverem o templo principal novamente, eles vão voltar às adorações fraternais, contínuas que eles tinham de antigamente, da profecia que existe em Israel. E para me finalizar essa discussão, não se prenda a templo. Se prenda ao quê? Aos ensinamentos de Cristo, aos ensinamentos de Deus, as coisas destinadas à Bíblia, as 10 mandamentos, as doutrinas, além dos 10 mandamentos, que existem doutrinas, né? Além dos 10 mandamentos, existe doutrina de conduta, de estatuto de Deus, para que a gente possa cumprir. Aí sim, você se preocupa. Aí sim você diz, olha, se eu não fizer, eu não vou para o céu. Se eu não fizer, eu não vou ganhar as pedrinhas preciosas do céu. Das coroas que vai nos reger quando chegarmos no céu. Amém?